Bom dia, galerinha. Vamos começar hoje a nossa aula 3, Geometria Plana, parte retângulo. Base e altura. Então, primeiro vamos calcular a área do retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Perímetro. Perímetro é a soma dos quatro lados. Então, 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Todo retângulo é equiângulo. O que significa equiângulo? Equiângulo significa que tem todos os ângulos iguais. Possui diagonais de mesma medida que se interceptam no seu ponto médio. Então, se você observar as diagonais, significa então que elas se interceptam no seu ponto médio, ou seja, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, que é igual a esse pedaço aqui, que é igual a esse pedaço aqui, certo? Vamos adiante. Quadrado. Área, lado vezes lado, ou L ao quadrado. Perímetro, a soma dos quatro lados, então 4 vezes lado. Todo quadrado é equiângulo, o que significa equiângulo? Que todos os ângulos são iguais. Possui diagonais de mesma medida, que se interceptam no seu ponto médio. As diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. As diagonais são bissetrizes. O que significa bissetrizes? Que esse ângulo aqui se divide exatamente ao meio. Ou seja, se o ângulo todo é de 90 graus, então se ela divide ao meio. Então esse ângulo aqui é exatamente de quanto? De 45 graus, certo? Vamos continuar. Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então, L e a diagonal. Então, vai ficar a diagonal ao quadrado igual a um L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então, a diagonal é igual a raiz de 2L ao quadrado. Então, a partir de hoje, galera, quando eu falar em diagonal do quadrado, é L raiz de 2. Então, vamos lá. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Área do quadrado, L ao quadrado. Perímetro do quadrado, 4L. As diagonais são perpendiculares entre si e as diagonais também formam bissetrizes. Vamos continuar. Paralelogramo. Você está observando o paralelogramo, né? Base, altura e os lados. Vamos começar então. Área, base vezes altura. Perímetro, 2 vezes a base mais 2 vezes o lado. Você está observando nesse instante que você tem um triângulo ali, né? Onde que está o triângulo aí que se você não perceber, né? Se esse triângulo aqui, né? Você tem esse triângulo aqui, né? Bem bonitinho aqui, né? Eu vou pintar um pouquinho mais para você perceber que você tem um triângulo. O que que eu posso então aplicar neste triângulo aqui, galerinha? Vamos ver, né? Então aqui. E esse triângulo ele é retângulo. Então vamos copiar o triângulo L, H e X, certo? Então podemos aplicar nesse triângulo teorema de Pitágoras, certo? E o SOHCAHTOA. Então toda vez que você visualizar um paralelogramo, neste triângulo ali, você pode aplicar Pitágoras e o SOHCAHTOA. OBS. Todo paralelogramo possui os lados opostos paralelos e iguais. As diagonais se interceptam em seus respectivos pontos médios. Os ângulos opostos são iguais. O que significa ângulo oposto? Aqui em cima ele comentou que era alfa. Se aqui em cima é alfa, aqui embaixo vai ser alfa também. Isso aqui é beta. Aqui eu trocar de cor, aqui. Isso aqui é beta. Aqui em cima também vai ser o que? É beta, certo?
Ângulos opostos são iguais. Os ângulos adjacentes são suplementares. O que significa isso? Que o ângulo beta mais o ângulo alfa formam um ângulo de 180 graus em todo e qualquer paralelogramo, que significa adjacentes ao lado. Área de um triângulo qualquer. Primeiro caso, tenho as medidas da base e a altura. Então, quando tenho a medida da base e da altura, eu posso fazer a área base vezes a altura dividido por 2, sem problema nenhum. Segundo caso, dado os lados do triângulo, nós vamos usar a forma do Heron. O que significa? Que você só tem os 3 lados. Você tem a medida do ângulo A, desculpa, a medida do lado A, a medida do lado B e a medida do lado C. Então, nós vamos chamar de P semiperímetro. O que é semiperímetro? É a soma dos 3 lados dividido por 2. Então, lá, semiperímetro é a soma dos 3 lados dividido por 2. Ou seja, A mais B mais C divide por 2. Então, a fórmula do Heron está aí. Então, a área de um triângulo é raiz quadrada de P. O que é o P? É o semiperímetro, vezes o perímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Terceiro caso, dado um ângulo e 2 lados adjacentes a ele. Então, você tem o triângulo ABC e os ângulos respectivos ali. Vamos começar então. Primeiro modo, você tem o lado A e o lado C. Vou circular. Então, você tem o lado A e o lado C. Então, a área desse triângulo seria quem? A multiplicação do lado A vezes o lado C, vezes o seno do ângulo beta dividido por 2. Vamos supor que você tem o lado A, vou trocar de cor, tem o lado A e o lado B. Então, como ficaria? Ficaria A vezes B, vezes o seno do ângulo φ dividido por 2. Vamos supor agora que você tenha o ângulo alfa. Então, como ficaria o ângulo se eu tivesse o ângulo alfa? Se eu tivesse o ângulo alfa, ficaria aqui B vezes C, ficaria então B vezes C, vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. Então, a gente possui 3 casos para calcular. Primeiro caso, eu tenho a base e tenho a altura. Como ficaria a área? Base vezes altura, dividido por 2. Eu tenho 3 lados, eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Então, eu posso usar a forma do Heron, que é raiz quadrada P. O que é o P? É o semiperímetro, certo? Então, ficaria a raiz quadrada, semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado C, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado e o terceiro caso, dado 2 lados e um ângulo adjacente. O que é adjacente? Ao lado. Então, a gente possui 3 modos diferentes para calcular a área de um triângulo. Losango. Está aí a figura do losango. Então, o D menor comprimento da diagonal menor, o D maior comprimento da diagonal maior. A área do losango seria o comprimento da diagonal menor vezes o comprimento da diagonal maior dividido por 2. Todo losango é equilátero, 4 lados iguais e possui diagonais perpendiculares entre si. O que significa perpendiculares entre si? Que esse ângulo aqui é de 90 graus. Aqui também, né? Consequentemente, todos são de 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que significa bissetriz? Bissetriz significa dividir o ângulo em 2 partes iguais. Pô, não entendi. Beleza, então bissetriz. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. E vou fazer aqui também. Então, aqui
Esse aqui é bissetriz. Significa o quê? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Então, bissetrizes, segmento de reta, dividido o ângulo em duas partes iguais. Trapézio. Trapézio é uma figura que possui dois lados paralelos, correspondentes às suas bases, uma maior e outra menor. Primeiro, trapézio. Existem três classificações de trapézio. Primeiro, esse aí é chamado de trapézio retângulo. Possui um lado perpendicular às duas bases e forma dois ângulos retos com elas. O próximo ele é chamado de trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele cujos lados opostos não paralelos são iguais. Quais são os lados opostos não paralelos? Seriam este lado aqui é igual a este lado aqui. E o trapézio escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Você está observando, este é um trapézio retângulo, então neste triângulo podemos aplicar o que? O teorema de Pitágoras e o SOHCAHTOA. O segundo é um trapézio isósceles. Olha o que vai acontecer, galera. Nesse trapézio isósceles, nós vamos ter dois triângulos retângulos iguais. E nesses dois triângulos retângulos iguais, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e o SOHCAHTOA. E a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Exemplo 01. A diagonal de um quadrado ABCD mede 2 raiz de 2. Determine sua área. Então, quadrado, vamos colocar a diagonal e o lado, e a diagonal mede 2 raiz de 2. O que você deve fazer para resolver esse tipo de questão? Você deve, primeiro passo, você vai pegar a fórmula da diagonal que é L raiz de 2. E você vai substituir a diagonal que vale 2 raiz de 2. Então, fazendo os devidos cálculos, ou seja, você pode cortar essa raiz, o 2 com a raiz de 2, então o lado mede 2. Então, este lado aqui mede 2. Se o lado mede 2, você pode fazer o segundo passo, certo? Então, o segundo passo qual é, galera? É calcular. Como se calcular no quadrado, L ao quadrado, que vai dar igual a 4. Questão 2. Um terreno com a forma de um triângulo retângulo tem 150 metros de área e lado menor medindo 15. Deve ser cortado por uma cerca que tem 3 fios de arame paralelos em toda a sua extensão. Pode estimar que o total de arame necessário para fazer a cerca em metros é. Dá um pause no seu vídeo e tenta resolver. Então está aí o nosso triângulo retângulo. Né, com 3 fios. Então, você percebe que a base é um triângulo retângulo, cujo ele falou que uma das medidas mede 15 metros. Vou usar a fórmula da área, então a área que ele falou mede 150, então a área base vezes a altura dividido por 2. Se eu tenho a área que é 150, tenho a base que é 15, automaticamente eu vou encontrar o valor de C. Então, o valor de C é igual a 20. Se o valor de C é igual a 20, eu posso, então, aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o C aqui mede 20, né? Aí, o que o povo vai fazer? Ele vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, que é A, igual a 15 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Então, vou encontrar o valor de A, que nesse caso mede quanto que deu? 25. Então, aqui 25. Opa, aí. Podemos, então, fazer o perímetro. Então, o perímetro seria aqui A mais B mais C, que vai dar 60. Como a pergunta pede 3 fios, então ficaria 3 vezes o perímetro. Então, a resposta é 180 metros.
3. Dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 4 e 5. Formam um ângulo de 30. A área desse paralelogramo. A área do paralelogramo é base vezes altura sobre 2. Né? Ou vamos ver o que eu pensei em resolver, como resolver essa questão. Está aí o paralelogramo de lados 4 e 5 e um ângulo de 30. Dividir esse paralelogramo em dois triângulos. Esses dois triângulos são iguais, porque os ângulos opostos são iguais. Apliquei então a área. A área é A. Então, a área desse triângulo, quem é aqui? Aqui então vai ser A ou B, pouco importa. Né? E aqui eu vou chamar de B, certo? Então ficaria com... Então, ficaria 4 vezes 5 vezes o seno de 30. Então, ficaria 4 simplifico com 2. Então, vai dar 2 vezes 5 vezes o seno de 30. O seno de 30 é igual a 1/2. Então, a área desse caso é igual a 5. Como eu tenho dois triângulos, eu multiplico por 2, que vai dar 10. Questão 4. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 16 metros. Determine em metros a medida da hipotenusa, sabendo que a medida desta excede a medida do outro cateto em 8 metros. Está então o nosso triângulo retângulo. Um dos catetos mede 16, o outro cateto mede x e a hipotenusa excede a medida do outro cateto em 8 metros. Então, ficaria como x mais 8. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai dar então x² mais 16x mais 64 igual a x² mais 256. Então, encontramos o valor da variável x, que é igual a 12. Então, o lado AC mede x mais 8, então 12 mais 8 é igual a 20. Ou seja, o lado este seria o A e aqui seria então o C. Certo? Isso que ele quer saber. E o triângulo 5. A área em metros quadrados de um trapézio, cujas bases medem 12 e 8 e cujos ângulos da base medem 60. Dá um pause no seu vídeo e tenta resolver. Isso aí é o nosso trapézio, uma área de um... Então vamos ler. A área em metros quadrados de um trapézio, cujas bases medem 12 e 8 e cujos ângulos da base medem 60. Se os ângulos das bases medem 60, ele não pode ser um triângulo retângulo, por exemplo, porque o triângulo retângulo teria um ângulo de 90 graus em uma das suas bases. Né? E então ele teria que ser um triângulo isósceles. Vou formar um triângulo e vou aplicar o quê? O que eu vou aplicar? Por que aqui mede 2? Esse comprimento todo mede 8. Então, esse pedaço daqui até, desse pedaço daqui até aqui, mede quanto? Mede 8, certo? Então, ele mede 8. Todo o segmento mede 12. Então, se aqui tem 8, aqui só pode ser quanto cada lado? 2, certo? Então, cada ladinho aqui mede 2. Vou usar uma tangente, então tangente 60 é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tangente 60 é raiz de 3 sobre h sobre 2, então a nossa altura deu 2 raiz de 3. Então, nesse momento, eu já tenho o comprimento da base maior, o comprimento da base menor e eu encontrei a altura, que é 2 raiz de 3. Fazendo os devidos cálculos, então vai dar a área igual a 20 raiz de 3 metros quadrados. Calcular a área de um triângulo de lados 7, 8 e 9. Dá um pause no seu vídeo e tenta resolver. Está aí o triângulo.
Dá para aplicar base vezes altura sobre 2? Nesse caso ainda não dá, porque eu não tenho a altura. Então, nesse caso, não seria o ideal pensar nessa forma. Então, vamos pensar em outra forma, a fórmula do Heurel. Então, primeiro, você vai calcular o semiperímetro. Então, você vai fazer A mais B mais C e vai dividir por 2. E vai dar 12. Vamos pegar a fórmula do Heurel, você lembrou qual é? Está aí. Então, vamos substituir os valores de P, A, B e C. Substituindo os valores de P, A, B e C, então nós vamos ter 12 vezes 12 menos 8, 4, 12 menos 7, 5 e 12 menos 9, 3. Então, isso aqui vai dar uma área igual a raiz de 720. Então, fatorando 720, vai dar 12 raiz de 5. A partir desse momento, galera, vocês têm várias atividades propostas no seu livro didático. Então, tenham todos um bom dia e valeu pela atenção.